Sempre com alegria e boa disposição, sem dúvida nenhuma, eu me encontro aqui no estúdio da TV Primeira TV São José, para, como de costume, levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu recebi já diversas boas referências a respeito dos assuntos que eu coloco. São assuntos de espiritualidade, são orações, são comunicações, são notícias, são colocações também de orientação, sem dúvida nenhuma, que pode trazer luz, são elogios a respeito de pessoas políticas, por assim dizer, que coordenam bem o trabalho, como na terça-feira passada eu falei sobre um outro prefeito, sobre o governador. Eu acho que todos nós deveríamos sempre elogiar, não somente a questão política, mas como qualquer pessoa que faz o bem, deveríamos sempre dar a nossa colaboração e também, por que não elogiar essa senhora maravilhosa que eu conheci durante, aliás, há 40 anos atrás, Dona Maria Gertrudes da Luz Gomes, esposa do Carlito. Aliás, o esposo dela faleceu muito cedo, podemos dizer. E ela procurou, então, já vinha se dedicando aos semelhantes, e ela então dedicou-se de corpo e alma e arrebanhando equipe, outras pessoas. Quanto bem que esta mulher fez em favor da nossa comunidade de Florianópolis, ou mesmo para pessoas que vinham de todo o estado, algumas pessoas até de outros estados, para aqui receber o tratamento do câncer. Bonito. Sem dúvida nenhuma, ela se encontra feliz na eternidade. E assim, qualquer pessoa que faz o bem, nós temos, por assim dizer, o dever em consciência, não somente de elogiar, mas dar a nossa colaboração. E por quê? O mundo nem sempre vai tão bem. Quem sabe o nosso município, o nosso estado, a nossa pátria não vai tão bem. Por quê? Porque há muita gente acomodada. Há muita gente que espera tudo do governo, do presidente, espera tudo do governador, do prefeito, tal. Comece você a observar. Está dando muitas enxurradas, muita tempestade, muita chuva. E há pessoas que têm as suas lojas e os seus materiais, tudo isso. E, claro, vem aquela chuvarada, ela quer sair para ir para o mar, mas o que é que acontece? Quantas bocas de lobo, tem lá um plástico tapando a metade da boca de lobo, não deixa a água sair, e na frente dessa boca de lobo, aliás, a boca de lobo está na frente de uma loja. O que custaria alguém desta loja retirar esse plástico? Tem outras pessoas, não cuidam, você passa
retiraram o plástico, não tem nada, tal, e a água se escoa. Mas há pessoas que portam-me lá. Ah, tem a CONCAP, tem isso, tem aquilo. E o que acontece? Depois, quando a água entra na loja, prejudica, aí quem é que leva a crítica? É o prefeito, é o vereador. E você, o que é que... Você não podia ter tirado aquele plástico, aquele papel estava aí tapando a boca de lobo? Façamos alguma coisa. Então, veja bem, pessoas me disseram, Padre Pedro, o senhor não somente fala de Pai Nosso, Ave Maria, de vida espiritual, vida de santo ou de santa, mas o Senhor capta e coloca e desperta a pessoa para o próprio bem. Claro, a pessoa que está colaborando com a comunidade está colaborando igualmente para o seu próprio bem. Aquela pessoa que zela ali pela boca de lobo está colaborando para não prejudicar a sua própria loja. Então, eu procurei sempre na minha vida olhar um pouco bastante para meus semelhantes. Porque eu me lembro, o papai, por exemplo, a mamãe, olhavam muito para as outras pessoas, para as necessidades de pessoas que precisavam de uma ajuda, crianças necessitadas, sem a falta de leite. Ainda no domingo, um diácono lá em Luiz Alves me dizia, como a sua mãe levava de vez em quando, a cada passo, fruta ou mousse, enfim, alguma coisa para a paróquia, para lá servir, para ser rematado, ou mesmo para a cozinheira lá do padre, ou mesmo para pessoas pobres. Quantas vezes? Bem, mas deixemos isso de lado. Então, nós devemos procurar fazer o bem. Estamos, então, já com os dias bem avançados e hoje, dia 19, então, celebramos amanhã a festa de dois grandes mártires, São Fabiano, que foi mártir, e também, mais além de São Fabiano, São Sebastião, dois mártires. São Fabiano foi papa durante 14 anos e foi martirizado, foi mártir, sob o imperador Décio, sob o imperador e o outro faleceu também mártir no ano 300, sob Diocleciano. E, especialmente, o Papa Fabiano foi um Papa que procurou organizar bastante a Igreja, toda a organização, dividindo em 14 foranias toda a cidade de Roma, procurou estimular bastante a catequese, que os presbíteros, sacerdotes, visitassem mais as pessoas enfermas, que olhassem um pouco mais para as pessoas necessitadas. Isso, então, o Papa realizou realmente, Papa Fabiano. E o São Sebastião, que faleceu mais ou menos 50 anos depois, sob o imperador Diocleciano, ele nasceu em Milão. Milão fica uns 500 quilômetros longe de Roma. E a ele lá, como militar, ele sobressaiu muito
pela sua capacidade, pela sua inteligência, mas também pela sua doação. Não basta somente a pessoa ter um QI, um quociente intelectual maravilhoso, mas a pessoa precisa distribuir o pão. Quando se fala distribuir o pão, não quer dizer somente o pão caseiro, o pão que temos lá em casa. São as capacidades, as qualidades, as aptidões que Deus nos deu. E esse, especialmente, procurou aproveitar os seus talentos e foi se desenvolvendo cada vez mais. São Sebastião. E sobressaiu entre os militares, logo chegou a ser oficial, mas oficial de uma responsabilidade muito elevada, e por isso mesmo ele foi escolhido para ser um dos braços direitos do imperador Diocleciano em Roma. E foi para lá, mas ele era um seguidor convicto de Cristo Jesus. E em Roma ele continuou como seguidor da mensagem de Cristo Jesus. E como em Roma havia muitos pagãos, especialmente no Diocleciano era pagão, então ele, São Sebastião, logo foi denunciado como um seguidor da mensagem de Cristo Jesus, e ele procurava defender os seguidores da mensagem de Cristo, ou seja, os católicos que seguiam fielmente a Cristo Jesus. E quanto que defendia, vinham os outros que perseguiam. E ele foi denunciado junto ao imperador de que ele era um cristão convicto. E como o imperador Diocleciano confiava muito nele, procurou convencê-lo de ele deixar de lado o seguimento de Cristo Jesus e procurar ser pagão. E ele, de modo algum, Cristo Jesus é aquele que eu vou seguir, mesmo se for para enfrentar a própria morte. E assim aconteceu. O imperador, então, mandou que os soldados o tomassem, o torturassem, o perseguissem e o levassem à morte. Então, um grupo de militares tomaram a este São Sebastião, amarraram-no numa árvore e começaram a flechá-lo. Flecha mais flecha, por isso a imagem de São Sebastião. Aqui nós temos ali a beira-mar, na frente da Praça dos Namorados, temos uma igreja muito antiga, conhecida, Igreja São Sebastião. Eu já rezei muitas vezes a missa lá, e assim nós temos o povo brasileiro, o povo do mundo, tem uma grande devoção a São Sebastião. E quase todos os locais nós temos uma comunidade que tem uma igreja dedicada a São Sebastião. No Rio de Janeiro por exemplo, feriado, ele é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. E ele então foi flechado, e os soldados, julgando que ele estivesse morto, foram embora e deixaram-no ali, dependurado na árvore, todo flechado. Uma senhora de nome Irene, seguidora da mensagem de Cristo, verdadeira cristã, liderando mais algumas pessoas,
foram lá para tirar o corpo de São Sebastião e dar-lhe uma sepultura digna. E qual não foi a surpresa? Quando chegaram, viram que ele ainda estava com vida. E retiraram-no da árvore, lhe deram toda a atenção com os curativos, remédios da época, e ele se recuperou, até com a graça de Deus, muito rapidamente. E aí o que ele fez? Ele simplesmente encheu-se de coragem, enfrentou o imperador Diocleciano e disse: o senhor não pode fazer o que o senhor está fazendo, judiando, mandando perseguir os cristãos, que mal eles fazem para a comunidade e para as pessoas. E por isso, então, o imperador ficou mais irritado e mandou, então, torturá-lo e levá-lo à morte. E há um grande culto, uma grande devoção pelo mundo inteiro, louvando, agradecendo a Deus pela vida de São Sebastião. E São Sebastião é o padroeiro, especialmente dos animais, padroeiro contra a peste. E as pessoas rezam e pedem aos sacerdotes a bênção dos animais. Eu me lembro quantas vezes eu já benzi animais e as pessoas dizem: Deus tem atendido a esse pedido, a essa bênção. Que São Sebastião interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. E nesse momento somos convidados a fazer uma pequena oração em louvor a São Sebastião, para que também ele olhe para nós, para a nossa saúde, nos defenda destas enfermidades, desses terríveis vírus, Covid-19, com esta terrível sequela da perda. Uma das sequelas, das consequências terríveis do Covid-19 é a perda completa da memória. E por isso os médicos estão bastante apavorados com esse problema tão sério. Mas não somente Covid-19, temos também o Omicron, temos a dengue, temos outros vírus que estão levando tantas pessoas para a eternidade. Então, é necessário que peçamos a proteção do alto e, sem dúvida nenhuma, Deus vai nos atendendo. E uma oração maravilhosa é para que, pedindo a Nossa Senhora da Cabeça, uma devoção maravilhosa, pode ver que ela tem na mão uma cabecinha. É uma devoção que Nossa Senhora apareceu para o Rian em 1227, lá na Espanha, Andaluzia. Rian era um pequeno pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, e foi convocado para a guerra da rainha de Castela contra os invasores mouros. E nesta guerra ele perdeu um braço. E aí disseram: olha, você não serve mais para a guerra, vai cuidar das suas ovelhinhas. E ele então foi perto de uma mata muito densa, onde havia o pico da cabeça, uma elevação que sobressaía no meio dessa mata.
E acontece que ele, de noite, pela meia-noite, de vez em quando, então, aquela claridade naquela mata. E ele, então, ficou meio assustado, mas um dia ele se encheu de coragem, eu vou ver o que é que está acontecendo. E eis que uma jovem belíssima estava ali, e ele então quis recuar com medo. Não, não tenha medo, eu sou a mãe de Cristo, a mãe de todos os amigos de Jesus. E o que é que ela pediu para ele? Vai lá na cidadezinha e pede para o povo construir aqui uma igreja. É Deus que está pedindo. E ele então foi. E ele vendia lá as suas ovelhinhas. O povo conhecia este Rian com um braço somente, só um braço. Mas o povo não ligou, não deu a mínima para construir lá a igreja. Depois de uns meses, Nossa Senhora apareceu para ele novamente e disse, por que você não avisou o povo para construir aqui a igreja? Eu avisei, mas o povo não deu a mínima. Eles pediram um sinal do alto. Ah, é? Pois então está aí o sinal do alto. Qual foi o sinal? Ele recebeu de volta o braço imediatamente, no mesmo instante, verdadeira graça de Deus por meio de Nossa Senhora. E agora ele vai para a cidadezinha, vendendo as ovelhinhas, e o povo admirado, mas ué, não é aquele senhor de um braço só? Como é que ele tem agora 2 braços? E perguntavam para ele, o que é que houve com você? E o que é que ele disse? Vocês não pediram um sinal do alto? Está aqui, sinal do alto. E o povo se uniu, o povo procurou se unir a outras pessoas de outras comunidades e construíram, e lá hoje tem uma grande igreja. E esta devoção de Nossa Senhora da Cabeça se espalhou pelo mundo. E veja bem essa oração, a Nossa Senhora da Cabeça, ela é a protetora das dores de cabeça, da depressão. Você sabe quantas pessoas, escutei agora semana passada numa rádio, 35 milhões e poucos de pessoas no Brasil com depressão profunda. Veja então, protetora da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico e da ansiedade. Você sabe quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade no Brasil? 19 milhões e 500 e poucos mil. É uma imensidão, minha gente. E quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, tenho rezado com fé esta oração, e eu tinha problemas. A outra minha cunhada, o outro meu avô, quantas pessoas já receberam graças especiais. Para Deus nada é impossível, lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 36. Eu tenho lá em Coqueiros, sempre, toda quarta-feira, às 4 horas, a missa pelas pessoas enfermas, onde temos a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. E quantas pessoas que estão sempre, e após essa missa, a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas. Quantas vezes nós lemos na Bíblia Sagrada e Cristo Jesus impunha as mãos e a pessoa ficava curada. E Cristo passou esse poder para os presbíteros. Se a pessoa recebe com fé, quantas pessoas que já foram curadas. Então rezemos agora essa pequenina oração em louvor a São Sebastião. Onipotente e eterno Deus, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir,
encorajastes os cristãos encarcerados e livrastes cidades inteiras do contágio da peste. Atendei às nossas humildes súplicas, socorrei-nos em nossas necessidades, aliviai-nos das nossas angústias, reanimai os encarcerados, curai os doentes e livrai-nos do contágio. Pelos méritos de São Sebastião, atendei-nos a todos e a cada um de nós, de nossas enfermidades. E os santos que na terça-feira eu não divulguei, vamos exatamente divulgar neste momento, e também os santos de hoje. Os santos de hoje, então, São Mário, São Canuto, quarto rei da Dinamarca, São Júlio, Santo Alberto, Santo Arconcio, São Januário e todos companheiros mártires. Ainda também os santos que celebramos na terça-feira. Santo Antão Eremita, quem cuidava dele, ele vivia na mata. Quem cuidava de Santo Antão era um porco. Em vez de um cachorro para cuidar dele, um porco sempre acompanhava. E ninguém se aproximava de Santo Antão, porque o porco avançava. Então era sabido Santo Antão com o seu porco, e era o cuidador dele. Santa Leonila, Mariano, Aquiles, ainda Juliano Sabas e São Nemídio. Que todos e cada um de nós procuremos sempre viver a mensagem de Cristo Jesus, e nós nos sentiremos sempre mais felizes na nossa vida. E a todas e todos que me cumprimentaram por meu aniversário, a saudação, e eu também rezo por todas e todos. E neste momento, saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde. A nossa oração devemos sempre, não somente visitar, com essa pandemia não dá para visitar, mas façamos a nossa oração em favor de parentes nossos enfermos, um telefonema. Então, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, bem como a bênção da saúde e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 2h30 da tarde, se Deus quiser.